Falar sobre sexualidade em casa não é ensinar o filho a ter sexo. Ninguém ensina ninguém. Eu sou sexóloga e não ensino ninguém a ter sexo, porque sexo é algo muito íntimo. Sim. É muito próprio. O que me faz gozar pode não lhe fazer gozar, pode fazer fulano gozar 3.000 vezes mais do que ela já goza, mas é muito relativo. Entra no ar, a partir de agora, o programa A Dona do Olhar Aguçado. Olá, começa mais um programa da Dona do Olhar Aguçado. Ano novo, vida nova, mês de janeiro, aquele mês que a gente fica descontraído e tira um pouquinho de férias, que vai para uma praia, come aquele caranguejo, aquele camarãozinho, e depois volta para trabalhar com a cabeça fresca, sorrindo, feliz. E dizendo, esse ano vai ser diferente, porque todos os anos nós temos assim essa questão de achar que um ano é melhor do que o outro, e é melhor do que o outro. Cada ano é melhor do que o outro, porque você tem vida, você está vivo para poder pensar, trabalhar, correr atrás, amar, beijar muito na boca, ser feliz com o seu bem. E é assim que Juranildes Araújo, a Dona do Olhar Aguçado, pensa. Por isso, nos siga no Instagram, no Facebook, no Spotify, no Twitter, no X. Mande seu recadinho, mande sua mensagem. Diga o que você gostou, do que você não gostou. A gente está sempre aguardando vocês. Então, dá seu like, porque hoje o programa vai ser para lá de bom. Nós vamos estar aqui desvendando o empoderamento sexual feminino. Olha o tema, desvendando o empoderamento sexual feminino. Mitos, desafios, liberdade. Sabe com quem? Com doutora Renata Soraya. Doutora Renata, seja bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada, Juranildes. É um prazer estar aqui com a Dona do Olhar Aguçado. Vim aqui aguçar o meu olhar também, ainda mais. Que maravilha, seja bem-vinda. Obrigada. Renata Soraya Alves Costa, ela é médica, psicóloga, especialista em sexualidade humana. Olha, minha gente, todo mundo precisa de ter um sexólogo. Viu? Pela USP, São Paulo, pós-graduada em docência do ensino superior e coordenação pedagógica da FACEIA, referência em sexologia para a Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana. Professora, assistente, preceptora da disciplina Saúde da Mulher no curso de Medicina da UNEX. Ô, mulher grande pra caramba, viu? Parabéns, currículo bom. Show de bola, com a carinha de menina, né? Doutora Renata hoje vai nos contar tudo sobre o empoderamento feminino da sexualidade. E eu queria que ela explicasse para poder entender, porque até agora eu não entendi como é que a gente pode ser empoderada do sexo. A gente sabe que pode, mas como empreendimento, como empreender nessa área, eu queria que a senhora contasse, você contasse para a gente aqui um pouco, para nós, a turma que está aí escutando a gente, que eu acho que está todo mundo ligado quando fala nessa parte sexual. É uma parte boa, porque ativa nosso cérebro, a gente fica mais bonita, mais animada. Fala um pouquinho pra gente. Bem, o empoderamento da mulher envolve todos os campos que a mulher pode atuar. Então, se ela é uma empresária, ela está se empoderando no ramo do empreendimento, né? Como você citou e gerou esse exemplo. Mas também na sexualidade. A mulher que começa a trabalhar o seu autoconhecimento, especialmente no tocante à sua própria sexualidade, quanto ao seu gênero, quanto à sua forma de sentir prazer, porque a sexualidade é algo muito amplo. Sim. Então, não se refere unicamente ao ato sexual. Então, tanto que a gente fala muito de sexualidade, não de sexo, sim, não da relação sexual apenas. Então, a mulher empoderada sexualmente é a mulher que toma posse, especialmente e inicialmente, do seu gênero, da sua condição de gênero, do seu ser mulher, do seu ser feminino. E
tomando posse disso, ela vai dizer, eu tenho direito e posso me olhar, me tocar, entender quando iniciar. Me cheirar, me abraçar. Se sentir, porque é cheirando, é olhando, é tocando que a gente vive nossa sexualidade. Sexo não é só pênis, vagina. Não é só penetração. Não. É um conjunto de ações que dão prazer. E essa mulher, ela vai explorar a sua sexualidade e esse prazer quando ela se empodera de que ela tem direito, sim, de se tocar, de se olhar, de ler sobre sexualidade, de falar, de se expressar, de ir em busca, de paquerar, de escolher, de eleger a sua parceria. Que no passado foi ditado à mulher. Você vai ser mulher de fulano. Não era assim? Sim. Hoje, a mulher empoderada, ela elege a sua parceria. Ela diz, chega eu quero e diz assim, essa, eu quero esse. Ela chega assim e diz, poxa, eu gostei de você. Pois é. Você tava batendo um papo comigo? Exatamente. Você é um gato, acho que bateu uma química. Isso Hoje é ela pode fazer próprio isso. da mulher empoderada. A mulher que busca... o maior ponto a mulher desse tipo. A mulher que vai em busca do seu prazer. Não diz, quem me dá prazer é a minha parceria. Quem me dá prazer, ele que me dá. Não. Ela vai em busca e ele me dá. E ele lhe dá. E ele só te dá se você souber o que é prazer. Sim. Se você souber o que é gozar. Se você souber que movimento, o que é que lhe motiva pro sexo. São palavras, são gestos, é o que você vê, é uma bunda grande. Mulher também gosta de bunda, né? Não é só homem que gosta de bunda, sim. não. É um peitoral, é peludinho, é depiladinho. Então, a mulher, pra saber do que é que lhe atrai sexualmente, o que é que lhe excita, o que é que ver faz. meu marido sem camisa. Então, pra isso, você tem que investir nisso. Você tem que verbalizar, tem que falar, né? A forma... Acabei de falar, né? A forma de tudo que lhe atrai, tudo que faz você sentir prazer, é interessante verbalizar. Uma forma de fazer o outro conhecer onde é os caminhos que te dão prazer é verbalizando mesmo. Sim, sim. A comunicação entre as parcerias é muito interessante, é muito necessária. Antigamente era no silêncio, não era? No silêncio, no escuro, de roupa vestida. Não podia fazer um barulhinho. Sem ruídos. Dá um pulinho. Aí tu chega na água do mar e faz, ui, dá aquele pulinho. Pois é. Pode dar esse pulinho, né? Hoje podemos, né? O que no passado não podíamos, hoje podemos. E o empoderamento fala sobre isso. Como o empoderamento sexual desafia os estereotipos e padrões sociais impostos às mulheres? Todos esses estereótipos, todos os padrões, são construções sociais que partem do machismo. De uma sociedade patriarcal e machista que diz que o prazer é para o homem, que o poder é para o homem e que coloca a mulher numa condição de subserviência, de dar prazer, de ser um objeto sexual para o homem. Eu acho que isso está mudando, inclusive nas escolas. Hoje você tem aula sobre sexo. E eu vejo os jovens já de uma forma diferente. Essa construção social vem sendo combatida, vamos dizer assim, com o próprio empoderamento desde os anos 60, 1960, que foi criado o grande boom da sexualidade e o grande boom do próprio feminismo e da revolução feminista sexual foi o descobrimento, o surgimento, melhor, o advento da pílula. Então, a pílula entregou à mulher o direito a ter prazer. Então, eu vou evitar, não vou parir, não vou transar e vou ter 10 filhos, 15 filhos, 20 filhos, como era antigamente. Então, a mulher tomou posse da decisão. Sexo não é só para procriar. Eu quero ter prazer com sexo. Então, toda essa mentalidade, essa construção está sendo desfeita. Minha hoje, mãe teve 11. Hoje a gente encontra mulheres com 2 filhos, com 3 filhos, com apenas um. A mulher hoje então, só quer ter um filho, ela não quer mais do que escolher. Ela pode escolher primeiro estudar, primeiro formar, primeiro construir sua independência financeira e daí construir família. E até lá ela vai transando. E começa mais cedo hoje, né? Menina... Não, naquele tempo começava cedo também. Essa questão de cedo foi por diferentes razões e cada momento, cada fase histórica, a gente tem motivos que justificam as gestações precoces, né?
E hoje é muito por desinformação, por falta de acesso, por incrível que pareça. Com tanto esclarecimentos e informações, ainda tem muita gravidez na adolescência e não planejada. Tem a questão da gravidez na adolescência, ainda tem a questão da menina menstruar hoje com 10 anos e o pai e a mãe não dizer o que é uma menstruação. Então, tudo que remete à sexualidade é tabu. Então, quando eu falo sobre sexualidade, eu me sinto confortável porque eu sou uma cientista, alguém que estudou sobre. Sim. Mas, então, eu me coloco como um alicerce a ciência, a literatura. Estou aqui falando sobre o que os estudiosos, Johnson e todo o grupo que estudou sexualidade, e isso me dá esse poder de fala. Mas se você que não estudou ainda tanto sobre sexualidade falar, vão remeter o seu discurso à sua sexualidade. Olha, a Juranilde está ali dizendo como é que ela transa, como é o sexo dela. Então, falar sobre sexualidade gera esse tabu justo porque remete à nossa própria sexualidade. Então, quando eu recebo um cliente, uma paciente que vai falar sobre sua sexualidade, se eu não estiver preparada, eu vou remeter à minha. Então, eu vou pensar qual é a minha religião, que tem ela de estar transando com a idade dessa, quem mandou dar antes do casamento. Ou então, eu vou remeter isso aos meus princípios morais, né? O que foi dito na minha família sobre sexualidade. Como é que a mulher deve ser? Você vai misturar se gemer, as coisas. É porque é puta. Se há de 4 não pode, tem que ser papai e mamãe. Então, são questões que são construídas e que a gente não pode mesclar na hora de uma atenção à sexualidade. No tempo antigo, a mulher paria muito. Então, eu cresci com a minha mãe, que teve 11 filhos, e minha avó, que teve 23, que ela dizia, que eu vou dizer aqui, eu não tenho vergonha, nem tô falando nada feio. Olha, filha, a mulher tem que ser puta na cama e dama na sociedade para poder ela ser feliz. E eu nunca esqueci disso. E minha mãe tem 90 anos e ela é cheia de tabu. Quando eu falo, ela fala assim... Me lembrei. Eu disse isso? Eu disse, mãe. Coincidentemente, a senhora disse várias vezes. E eu aprendi a ser feliz com meu marido, 48 anos, que tá de bem com a vida, porque eu escutei isso da senhora. E ela disse, eu nunca disse isso, eu disse várias vezes. Você vê que ela pariu tanto e disse assim, eu não parei tanto porque eu quis, parei pela necessidade de não ter a pílula. Claro. Mas usava esse termo de vez em quando. Uhum. E ela tá certíssima. Porque você, entre 4 paredes, tudo é permitido. Sim. Resgatando o que eu estava falando. Sim. Porque para a mulher educar seus filhos, suas filhas sexualmente, ela precisa ter tido essa educação. E quando a gente não consegue sequer, quando a gente vê mulheres que não conseguem sequer educar adolescentes sobre o ciclo menstrual, sobre quando iniciar a vida reprodutiva, que é a menarca, a primeira menstruação. Sim. Então a gente pensa, o que é que passa na cabeça de uma mãe dessa, que não orienta sua filhinha com 9 anos, 10 anos, que cada vez mais cedo se vê a menstruação Sim. chegando, por questão de evolução mesmo da nossa espécie, e aí as coisas vão mudando ao longo do tempo. A gente tem que entender que realmente para essa mulher é difícil falar sobre sexualidade, porque remete à forma como ela foi ensinada também. Então realmente isso não é fácil e vai passando de geração em geração. Não falaram nada para a menina, que não vai falar nada para seu filho, que não vai falar nada para o seu neto, e aí vai. Mas depende. Eu me lembro que eu menstruei com 9 anos, minha mãe, quando veio me dizer o que era, eu estava com 10. Me acolhi ali com aquele paninho que antigamente não existia E hoje, Juranilde, quantos anos tem isso? Eu tenho quase 70, né? Então, pois é. 60 anos quase. Que maravilha, né? Que você não perpetuou isso. Não, você é uma mulher de olhar aguçado. Porque realmente o que a gente está em busca hoje é dessa educação para que novas gerações lide com assuntos da sexualidade de uma forma mais tranquila. Falar sobre sexualidade em casa não é ensinar o filho a ter sexo. Ninguém ensina ninguém. Eu sou sexóloga e não ensino ninguém a ter sexo, porque sexo é algo muito íntimo, é muito próprio. O que me faz gozar pode não lhe fazer gozar, pode fazer fulano gozar 3.000 vezes mais do que ela já goza, mas é muito relativo.
E é muito pessoal, é muito próprio. A gente fala sobre comportamento sexual, fala sobre como é a resposta fisiológica da mulher frente ao sexo, de forma emocional, todos os quesitos que estão relacionados ao sexo, que não são diretamente hormônios, que não são fatores que a gente chama não sexuais, que estão envolvidos na resposta sexual da mulher. A gente fala sobre essas questões, mas não ensina ninguém a ter sexo, né? Porque sexo é algo... E pela criação que o indivíduo tem, ele fica com alguns traumas que ele não consegue se libertar, ele não consegue se liberar. Com certeza. As crenças, né? As crenças limitantes. Limitantes relacionadas ao sexo são muitas. Quando a gente não educa sexualmente, a gente fala da educação informal, né? A educação informal sobre o sexo seria aquela educação em casa. Falar sobre sexualidade em casa. Quando a gente não fala e silencia, a gente educa muito mais do que quando a gente fala. A gente educa negativamente, porque quando o sexo não é assunto em casa, é algo proibido, é algo negado, é como se ele não existisse. Isso impregna no indivíduo a falta da necessidade do sexo. Não entende o sexo como algo fisiológico. São pais que não se tocam, que não se beijam. São corpos nus que não se mostram. Hoje o pai toma banho com a filha, com a mãe, logo de pequenininho. Tudo isso, antigamente a mãe não tomava banho com a filha. Era um terror. Nem o pai tomava banho, nem de mangueira, nem com shortão. Exatamente. Mas hoje em dia muitas famílias ainda tomam essa conduta. Infelizmente. É mesmo? Muitas famílias. Ainda são atitudes que são vistas muito frequentemente. Existe um olhar de pudor em questões que não era para ter pudor, porque criança não tem pudor, né? O pudor vem com os hormônios, vem com o aprendizado, vem com o transcurso aí da puberdade para cima. Até lá, a criança não tem pudor. Então, poderia lidar com isso muito tranquilamente. E quem realmente atrapalha isso é o olhar das crenças. É tudo que a gente traz de bagagem aí do passado. Doutora Renata, me conte aí, como a informação e o acesso a recursos educacionais podem empoderar as mulheres em relação à sexualidade? Totalmente é necessária a educação. Realmente o conhecimento é libertador, é o conhecimento que liberta o ser humano realmente em todas as esferas. E sexualmente não é diferente. Se esse assunto adentrar as escolas, se a gente conseguir falar na igreja, falar na escola, falar na família, nas reuniões, nos encontros, nas comunidades sobre sexualidade de uma forma libertadora, livre e educativa, seria realmente o caminho para esse empoderamento. Eu não ouvi falar não. Na igreja é fundamental, porque a igreja é responsável, inclusive, por essas crenças e essa moralidade em relação ao sexo. Inclusive, por colocar a mulher nessa condição de reprodução, de sexo para reprodução. Então, eu sou chamada frequentemente para palestras em igreja. É? Sim. Até as igrejas estão se adequando e entendendo da necessidade de abordar sobre sexualidade. A saúde mental e o empoderamento sexual feminino são tipo uma dupla dinâmica. Como se dá essa combinação? De forma muito direta. Toda a sexualidade, especialmente a resposta sexual do indivíduo, está diretamente ligada ao cérebro. Realmente, a mecânica neurológica, psicológica do indivíduo é que define como é que ele vai vivenciar a sua sexualidade. Então, saúde mental, quem faz sexo é saudável sexualmente? É mesmo. E esse sexo bem resolvido, quando você tem posse da sua sexualidade, a sua mente fica zen. Sua pele fica bonita, seus cabelos ficam assim belíssimos. Existe uma ligação direta com depressão e sexualidade, e não vivência da sua sexualidade. Eu tenho inúmeros exemplos, como um exemplo assim bem marcante para mim em relação à saúde mental. Um jovem que no final lá, aos 42 anos, já tinha 3 tentativas de suicídio, depressão em alto grau, contaminou-se com o vírus do HIV em virtude de ter tentado acabar com sua vida simplesmente porque tinha
ejaculação precoce. Nossa. Desde a primária, desde o início da sua vida sexual, aos 17 anos, ele percebia essa insatisfação das suas parcerias. Então, ele só conseguia ter sexo com prostitutas, por exemplo, em prostíbulos. E aí se envolveu com cocaína para prolongar mais essa ereção, esse ejaculado. Mas a ejaculação precoce tem tratamento. Tem tratamento, mas como o tabu gera isso? Imagine. Que dificuldade esse jovem teve em buscar ajuda. Foi mais fácil para ele ir por caminhos muito mais tortuosos do que buscar simplesmente um posto de saúde e ajuda médica. Ajuda médica, né? Interessante. Então, a busca em consultório de queixas relacionadas à sexualidade está crescendo muito por causa disso, de educação, de esclarecimentos. O papo tá bom, mas agora é hora de faturar, porque se não faturar, não podemos continuar. Roda aí, produção. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais. Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar A Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta aqui com a doutora Renata, nossa sexóloga, falando assim, coisas assim, bastante interessantes. Fique ligado, porque para nossas vidas, a sexualidade, ela é muito importante. Doutora Renata, quais são os desafios contemporâneos que as mulheres enfrentam em busca do empoderamento sexual?
O grande desafio na atualidade é a violência. A violência em relação ao gênero, ao fato de você ser mulher, né? O feminicídio tão gritante aí em nosso país, no nosso estado, tantas mulheres mortas apenas por serem mulheres. Isso é uma questão ligada ao empoderamento sexual, à questão de gênero. A violência, um dado importante, interessante, recente, divulgado em relação ao direito da mulher até no uso do preservativo. E quando o homem tira esse preservativo no transcurso da relação, sendo que fizeram um pacto de que era uma relação com preservativo, é crime, é considerado também uma violência contra a mulher. Isso aí eu não sabia. A mulher tem que ser respeitada no seu direito de usar pílula, de não querer engravidar, de querer esterilização por meio da laqueadura. Inclusive, outra lei que recentemente foi definida diminui a idade para essa mulher optar pela laqueadura e não é mais necessário a autorização da sua parceria, do seu parceiro. Pois é tudo, né? Isso é libertador para a mulher. Libertador, E é uma questão voltada à violência do direito de ser mulher, de escolha de procriar, de ser mãe. É porque tem homens que não aceitam a mulher ser empoderada nem na cama, vamos botar logo assim, e nem financeiramente. E aí ele começa a maltratar ela. Às vezes ele sente que ela é mais empoderada do que ele, fisicamente, financeiramente, em todos os pilares. Com a possibilidade da mulher estar no mercado de trabalho, da mulher casar-se e procriar mais tarde, a própria medicina que permite que essa mulher acima dos 40 anos ainda consiga gestar e iniciar daí a sua vida. Isso é importantíssimo, em relação aos filhos. Isso amedronta os homens. Na verdade, não se vê essa população masculina tão preparada ainda para esse comportamento da mulher. Muitos estão muito à frente, muito por dentro, mas muitos homens ainda estão com a visão fechada, antiga e com o machismo em alta. Eu fico feliz porque eu vejo muitas mulheres hoje já se preparando para ter sua vida própria, outras já estudando. Hoje você tem a média de, acho que 52% de mulheres que estão na universidade e os homens não. Hoje você tem um número de mulheres trabalhando mais do que homens, sabia disso? Isso é científica essa informação. Sim. E a mulher, ela está se atiçando. Outras ficam em casa na dependência e ela apanha, sofre porque tem um filho, porque não tem vontade de trabalhar. E aí ela entra na depressão, ela faz sexo na raça, como diz o outro, né? As próprias empresas, elas limitam essa condição. Então, a mulher dificilmente ocupa um cargo de alto escalão. Sim. Por questão de ter que se afastar para gestar. Muitas abrem mão de ser mãe para estar ocupando esses cargos. Exatamente. Porque sabe, se ela for, ela vai perder essa condição. E tudo isso é violência. Eu acho errado. Toda mulher, se ela quer ter seu filho, ela quer parir, ela tem que parir, ela tem que estudar, ela tem que fazer tudo que ela tem direito. Exatamente. A mulher tem direito de fazer e ser o que quiser ser. Então, o empoderamento fala muito sobre as conquistas da mulher, isso é maravilhoso, mas a mulher também tem direito de ser dona de casa e de não conquistar nada que alguém conquistou. Ela quer feliz. E ser feliz assim. Se a conquista dela é ser mãe, é cuidar do esposo e da família, também é o direito dela. Isso não pode ser tirado dela por causa de um empoderamento que pode ter apenas um viés, uma direção. Sim. Esse empoderamento tem diversas direções. Sim. Ela não pode se submeter ao modismo, é porque está em moda, é porque está legal, é porque para a maioria é assim, não. Para mim, como é? Eu acho que tem que vir de dentro. Tem que ser uma escolha. Eu gosto de ser feliz e acho que as pessoas precisam ser felizes. Exatamente. No trabalho, em casa, não. Então, se eu sou feliz cuidando da minha casa, eu acho que ela tem que pensar assim. Se eu sou feliz procurando ser alguém diferente, eu quero galgar algo melhor, eu acho que também ela tem esse direito. Então, é uma escolha da pessoa. Exatamente com a questão do sexo, né? O sexo, ele, primeiramente, é algo feito por pessoas conscientes, adultas, por
com consentimento, né? Isso aqui tira a normalidade do sexo para a infância, né? A pedofilia está aí. Sim. Então, o sexo ele tem que ser consensual, tem que ser feito por pessoas conscientes dos seus atos, adulta. Não é algo que deve ser conduzido por outros. Então, você se comporta sexualmente como você quer se comportar sexualmente. E isso não, as pessoas, as condutas, as regras, as crenças não devem podar isso. A gente já tem as regras sociais de não fazer sexo no meio da rua, de se vestir de forma adequada em ambientes diferentes, formas. Tudo isso já sacia muito o comportamento humano, já limita muito o comportamento do indivíduo. Olha você aí, mulher, só faça sexo quando você tiver com vontade, os dois. Não vai fazer só porque ele quer. Vai te aprender a dizer não. Meu amor, hoje eu não quero, eu não estou com vontade. A gente vai deixar outro dia que a química vai estar batendo assim, 100%, 100%. A gente fica de boa. Claro, tem que ser bom para os dois. Tem que ser uma prática que dê satisfação e prazer a ambos. Maravilha. São informações que tem muita gente que não sabe. Eu me casei e disse ao padre: ficaremos juntos até que a morte vos separe. E aí você tem que passar por tudo antes que a morte chegue. Então não espere a morte chegar para ser feliz do seu jeito. Goze a vida do jeito que você gosta de gozar, não é assim, doutora? Exatamente. Cada um vai ter seu jeito. E aí cada um vai vir em busca do seu jeito. Não existe um modelo. O modelo da felicidade é esse aqui, ó. Vai lá que dá certo. Não existe, não. Não é assim. Não existe. Tem aquele filme A Procura da Felicidade, né? Que é engraçado. Como a abordagem pedagógica pode ser um instrumento para promover a conscientização e o empoderamento feminino? Isso é importante, essa pergunta. A gente pensa que é necessário preparar pessoas para educar em relação à sexualidade. Sim. Como eu falei inicialmente, essa coisa do remeter à sua própria sexualidade dificulta muito para abordar esse tema. Você ter uma ideia, eu fiz medicina, nada vi sobre sexualidade. Eu me especializei em ginecologia, nada vi sobre sexualidade. Fui em busca, fiz cursos, treinamentos e nada foi falado sobre sexualidade. Aí você foi aguçando. Então eu fui atrás em virtude das demandas que me chegavam das mulheres que me buscavam e da meu desejo de ajudar essas mulheres. Aí doutora, eu não tenho prazer. Doutora, eu não tenho orgasmo, nunca tive. Sou casada há 20 anos, há 18, há 13, há 10 e não sei o que é gozar, não sei o que é orgasmo. Então, foram muitas queixas e aí eu fui gostando, fui vendo, fui estudando e fiz o curso de sexologia, que esse é uma especialização em sexualidade humana, que eu fiz na USP, 2 anos, com um nome no Brasil e no mundo, que é Carmita Abdo, uma psiquiatra. A sexualidade é do ramo da psiquiatria e por isso eu me envolvi com psicologia. Entendi que toda a psique, a forma da gente viver sexualidade tem tudo a ver com a nossa psique. Então, eu me envolvi, fiz psicologia e faço terapia sexual. Então, toda essa construção é grande. A gente precisa se preparar para se envolver com sexualidade. Então, não é fácil colocar academicamente esse tema. A gente precisa preparar pessoas, instruir pessoas para falar sobre sexualidade. Então, eu não posso ir para uma sala de aula, falar com crianças e adolescentes sobre sexualidade sem ter esse preparo. Então, eu acho muito bacana, eu acho muito necessário. A educação sexual se começa de 2 anos de idade, falando sobre a pepeca e o pintinho, seja lá o nome que a criança dê, falando sobre o genital, sobre higiene, sobre como vimos ao mundo, tudo, dando respostas coerentes sem enganar a essas crianças. Foi um aviãozinho que trouxe, né? Trouxe, exatamente. Então, isso aí é educação sexual e ninguém mandou a criança transar, ninguém falou de erotismo, ninguém falou de pornografia. Então, a educação sexual é necessária, mas precisa ter pessoas profissionais preparados para a educação sexual.
Doutora, quando uma mulher, vamos dizer, uma mulher de 60 anos, aí ela fez sexo quando tinha 18, de dar pra cá, nunca mais na vida ela quis sexo. Como é a cabeça dessa pessoa? Uma pergunta difícil. Difícil, né? Menina, como é a cabeça, eu não vou saber te dizer. Eu precisaria de mais detalhes. Um deles é escolha. Lembra que a gente falou que a gente tem direito de escolher? Sim. Não se falava de moça velha? É, moça Aquela velha, mulher isso que eu tô falando. que nunca casou, que nunca nem teve sexo. Moça velha. Não é a moça velha. Se ela está desejosa disso, feliz com essa condição, é o que talvez a gente chame hoje Será que fica feliz mesmo, doutora? de pessoas assexuais. Pessoas que não se identificam com o ato um denguinho, sexual. um beijinho, um negocinho assim, essa vida toda aí deve ser um negócio ruim da zoa. O espectro da coisa sexual é muito extenso, tanto em questão de gênero, quanto em questão de orientação sexual, quanto em questão do ato sexual em si. É uma classificação hoje muito grande em relação ao gênero. Tem pessoas trans, tem pessoas não binárias, tem pessoas... Tem uma infinidade de denominações. E não vai parar de ter. O LGBTQIAPN+, é uma sigla que vai dar nome a uma série de gênero ou orientação sexual de pessoas. Quem criou isso? Os grupos que estudam sobre essas populações. É uma pesquisa científica. É algo científico. São denominações que faz a pessoa se sentir visibilizada, que dá nome a grupos que são chamados minorias ou que menos frequentes ou que não têm um olhar da sociedade em geral por fazer parte de pequenos grupos que não são tão pequenos assim, que a gente nem usa mais esse termo de minorias, que tudo isso já foi passado. Então, essas questões de gênero e de orientação sexual são extensas. A gente não pode colocar numa caixa que existe hétero, que existe pessoas homoafetivas e que existe bissexuais, quem se relaciona bem com homens e mulheres. Não é só isso. Existe uma infinidade de comportamentos em relação à sua orientação sexual. Inclusive, você, voltando ao nosso assunto, você pode ser a pessoa que não tem interesse pelo sexo. E você é feliz. O sexo faz parte, segundo um psicólogo pesquisador, Maslow, da base da pirâmide humana. De uma necessidade fisiológica, como comer, como beber água, como todas as necessidades fisiológicas que temos. O sexo está lá. Mas, do jeito que tem um vegano, que não come A, B, C e D e é feliz, da mesma forma tem a pessoa que não tem interesse em sexo e é feliz. Maravilha! A gente tem que aceitar esses formatos, não dar nomes que julgue esse comportamento como moça velha. Com certeza agredi essas pessoas no passado. Era apenas uma escolha. Para alguns, psicologicamente, está em sofrimento porque não foi escolha. Porque pode ter passado por algum trauma e isso conduziu ela a isso. O pai não deixou casar com o João ou com o José porque ser. era assim, ou era assado. E ela recusou e também não casou com ninguém. Então, essas pessoas, sim, estão em sofrimento psíquico. Amou alguém, mas o pai e a mãe não queriam, ela preferiu ficar sozinha na amargura pro resto da vida. Então, oh, meu Deus, que pecado. Algumas pacientes chegam pra mim e falam: doutor, eu tô com dor no pé da barriga, mas eu acho que é porque tem 5 anos que eu tive sexo. Será que dá dor? Pode até dar, né? Porque psicologicamente a gente pode sentir tudo. Porque a mente vai lá e faz a dor acontecer. Ai, meu pai. Somatiza, né? Então, aí eu vou perguntar. A primeira pergunta: você tá satisfeita, jovem? Você queria estar transando? Ah, eu queria. Então, essa dor é por isso mesmo. Vamos resolver isso. O
amor próprio pode nos estimular a prevenir doença sexualmente transmissível? Sim. Eu acredito que sim também. Porque o autocuidado tem relação ao quanto a gente se ama pra gente se cuidar. E isso, consequentemente, vai nos fazer nos proteger mais. Buscar ajuda médica com frequência, com regularidade, fazer seus check-ups anuais, ter os seus cuidados em relação às parcerias de proteção, não só contra a gravidez, mas contra as doenças, as infecções sexuais. Deixa um recadinho aí às mulheres lindas e maravilhosas, empoderadas que estão escutando. Para finalizar? Não. Bem, a mulher empoderada hoje, ela sabe o que ela quer. Em todos os campos. Então, ela sabe que sexo que ela quer, ela sabe que homem que ela quer, ela sabe se ela quer ser mãe agora ou não, ou se não quer ser mãe. Então, são escolhas que, para isso, ela precisa ter autoconhecimento, precisa ter muito amor por si mesmo, ler, se educar e se libertar de crenças, de conceitos e todos os tabus relacionados não só ao ser mulher, mas também sobre a sexualidade da mulher. Se ela não tiver um marido, ela pode comprar uns brinquedinhos, não é isso? Pode, com certeza. Se não tiver nem mulher nem homem na jogada, Pode comprar uns brinquedinhos. até chegar, pode sim, claro. E tendo também suas parcerias, ela também pode se autoconhecer e também pode brincar. Pode brincar, né? Poxa, você aí que é dona de sex shops, aproveita para poder vender um monte de brinquedinhos. Que pena, o papo tava bom, mas estamos encerrando o nosso programa com a dona do olhar aguçado aqui, com a nossa doutora Soraya, Renata Soraya, essa mulher linda, maravilhosa, mulher estudiosa, viu? Ó, show de bola, né? Todo dia que a gente encontra um assim, não. Por isso, nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no Spotify, no X e no TikTok também. E doutora Renata vai estar sempre aqui, ó, dando algumas aulas pra gente, um bate-papo que seja interessante. Pra você que é mãe, que precisa acompanhar seu filho desde cedo, passando essas orientações que eu acho que são fantásticas. Obrigada a você que está nos acompanhando. Obrigada a toda a equipe e até a próxima. Obrigada, doutora. Obrigada. Volte sempre. Estou com o olhar mais aguçado, sem mais aguçado? sombra de dúvidas.